seus, junto às suas famílias. E hoje a gente está aí com a galera nova por aqui, a turma bem recheado mesmo, então acredito que essa troca de experiência venha a colaborar diretamente com o nosso aprendizado, tá? Para os que não me conhecem, Wilson, sou cearense, a 400 quilômetros da capital Fortaleza, sou formado em administração de empresas, tenho pedagogia, português, estou como tutor, sou professor, e a gente nunca deixa de estar nesse papel de aluno, porque diariamente a gente está aprendendo, certo? Então, é um prazer estar compartilhando um pouquinho do que eu sei, do meu conhecimento com vocês aqui. Então, espero que assim como ela ajuda vocês na turma, eu possa também ajudar. E aos meus alunos que estão aqui me aguentando, me aturando todas as segundas-feiras também, eu espero que a gente tenha mais um encontro produtivo e que esses conceitos de economia, né, possam instigar o nosso conhecimento para ser uma mola propulsora para alcançarmos mais e maiores objetivos, tá? Então, sem mais delongas, vocês estão visualizando o slide, que já me deram aí um feedback. A gente trabalha dessa forma, tá? Vou fazer umas correções aqui de algumas questões que eu selecionei para a gente fazer tipo uma revisão da unidade 1, tá bom? E aí depois a gente adentra aos conteúdos da unidade 2, que é o assunto para a nossa semana, e a gente finaliza com as atividades e as leituras complementares, tá certo? Então, eu vou sair aqui um pouquinho da sala, vou para o slide, qualquer coisa vocês ligam o microfone, falam, e a gente constrói e produz essa aula, tá bom? Então, vamos lá, nós vamos corrigir nessas autoatividades que estão, na verdade, no livro de vocês. Então, em uma das questões diz, estudamos os recursos produtivos das economias. Sabemos que, né, cada país, cada nação tem seu sistema econômico. Então, a gente viu também que cada sistema econômico tem esses recursos produtivos. Então, como vimos, eles são imprescindíveis para o processo de produção. De modo que, sem ele, não haveriam produtos ou serviços à nossa disposição. Cada recurso de produção tem, em economia, uma remuneração específica. Com base nisso, associar a primeira coluna de acordo com a segunda, né? E aí a gente tem trabalho, terra, que são os recursos produtivos, capital, tecnologia e capacidade empresarial. Na outra coluna, né, nessa segunda coluna, a gente vai ter a questão das remunerações, né? De como esse processo de remuneração ele acontece em cada recurso produtivo desse. E aí eu queria que vocês colocassem no chat o que vocês acham. Tipo, trabalho, são os juros, a remuneração do trabalho, são os aluguéis, são os royalties, são os lucros ou são os salários? Então, da mesma forma, eu vou associar terra, capital, tecnologia e capacidade produtiva. E aí, o que é que vocês acham que está correto? Jânio? Olá, muito boa noite a todos, mais uma vez. Posso responder? Pode, fica à vontade. Pronto. Letra A, trabalho, vai a salários. A letra B, terra, recursos produtivos, vai a royalties. C, capital, vai a lucros. D, tecnologia, vai aluguéis. E capacidade empresarial vai juros, ou pode inverter pelo royalties. Pronto. Tiveram só algumas divergências, tá, Jânio? Me permita só fazer esse parêntese para que nós possamos compreender de uma melhor forma, tá?
Pode me A corrigir. a gente vai pensar por essa perspectiva, começando pela A do trabalho, que a gente está oferecendo um trabalho, a gente está recebendo um salário. Eu estou aqui trabalhando para a Uniaselv, mas eu quero o meu salário, né? Então, da mesma forma, são vocês nos respectivos lugares de trabalho. Então, a remuneração voltada ao trabalho em si é o que nós chamamos de concreto salário, tá? Então, quando a gente vem para a terra, que são os recursos produtivos, a gente vai fazer uma ligação com aluguéis. Por quê? Porque é como se fosse voltado, é como se fosse, não, é voltado a uma ação governamental que trabalha, que dentro do sistema econômico está um espaço de algo que já foi construído ou de um espaço que é alugado para uma determinada ação, para uma determinada, por determinado tempo, para uma determinada causa, para uma determinada construção. Então, quando a gente trabalha dentro do sistema econômico, dentro dessa teoria econômica, sobre a questão de recursos produtivos, que é muito voltada à questão da matéria-prima, do grosseiro, da terra, de quem de fato a gente não pode compreender que é uma terra sem dono, é uma terra sem lei. Terras que não têm nome de pessoas com CPF cadastrados são terras, são recursos produtivos que automaticamente são gerenciados pelo governo. Então, a gente vai ligar essa terra, recursos produtivos, aos aluguéis, tá? E C, a questão de capital, a gente vai para os juros, né? E aí a gente faz uma linha, por exemplo, do próprio imposto de renda. Essa questão, né, de quanto mais capital você ter, mais impostos você vão pagar. É como se fosse um acúmulo, né? E esse acúmulo ele pode ser ilustrado através dos juros. Eu estou trazendo uma ilustração como exemplo. Então, a questão do capital, a gente tem como remuneração específica os juros. A tecnologia, que é o outro ponto que a gente precisa entender, é voltada mais para a questão dos royalties, né? Essa palavra, ela não é muito associada nos nossos dia a dias, mas quem assiste jornal percebe que sempre tem uma entrevista ou outra, principalmente nessa área econômica, que as pessoas falam sobre os royalties. E aí, se a gente pegar no conceito mais singelo do negócio, tá? Dos royalties, a gente é como se fosse um pagamento de uma taxa para que eu tenha o direito de usar determinada coisa, para que eu tenha o direito de usar, explorar determinada coisa, comercializar, certo? Então, e é muito voltada a uma questão de uma questão totalmente tecnológica, certo? Então, a gente tem esse ramo, esse alinhamento da tecnologia com os roles. E, no caso, sobra aí, né, a capacidade empresarial, que vem como remuneração juros. Então, se eu tenho uma capacidade, eu tenho uma empresa, eu tenho uma microempresa, eu tenho uma empresa de pequeno porte, então, eu vou conseguir essa capacidade empresarial pela remuneração do lucro, pelo meu lucro. Então, quanto maior a lucratividade do meu negócio, maior vai ser a minha remuneração. Oi? Professor, no início você confundiu a palavra. Você falou capacidade empresarial é os juros. Na verdade, é o lucro, não é isso? Mas depois você falou lucro. Capacidade empresarial, lucros, viu? Você falou juros sem querer. Viu? Juros, no caso, é o capital, tá? É C. Então, a resposta correta seria essa, ó. Na próxima página. Tá aqui. C, B, D, E e A. Deu para compreender, gente? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Desculpe ter errado em algumas porque ainda estou meio desnorteado da prova.
Cara, o momento, eu sempre digo para os alunos, o momento da gente errar é esse, que a gente vai aprendendo com os nossos erros. Então, é bom não ficar dependendo de gabarito, ver que a gente está tentando. Então, é bom a gente estar participando, né, errando, acertando, porque com certeza, eu tenho certeza que agora você não erra mais nessas questões. Tá? Então, gente, qualquer dúvida, qualquer pergunta, podem fazer, tá bom? Que eu não souber, eu vou procurar ser humilde o suficiente para dizer, gente, essa aqui eu vou ficar devendo para vocês em outro momento, com certeza eu virei com a informação exata, tá bom? Podemos ir para a próxima, todo mundo compreendeu? Alguma dúvida? Pronto. Sigamos. Na segunda questão diz: as necessidades das pessoas são ilimitadas e os recursos produtivos são limitados. A gente discutiu isso muito na aula 1, né? A economia, ela parte desse gerenciamento, dessa administração, com esse desejo de arrumar um negócio, né? Então, a gente passa por essa ideia e entende que esse equilíbrio, essa economia que vem, os nossos recursos, nosso dinheiro, ele é todo limitado, a gente tem restrições. Mas as nossas necessidades são ilimitadas. A gente adquire um carro, já quer comprar uma casa, já quer comprar uma moto, né? Comprar uma chácara, e a gente vai desejando, vai sonhando, mas a gente não pode comprar tudo de uma vez. A gente tem os nossos recursos limitados, né? Que não nos permitem caminhar junto a essas nossas necessidades, ao nosso desejo. Então, pensando nisso, resulta o problema da escassez, né, da falta. Isto é, de que há quantidades, ou melhor, de que não há quantidade suficiente de um produto ou serviço para satisfazer os desejos de todos. E aí eu lembro que até na aula passada eu dei um exemplo, né? Se todo mundo pensasse no mundo, vamos dizer aqui no Brasil, todos os brasileiros quisessem, em um determinado momento, em uma determinada hora, sacar o dinheiro que cada pessoa tem nas suas respectivas contas. Não teríamos esse material concreto, esse dinheiro concreto, esse dinheiro físico, para atender esse desejo de todo mundo na mesma hora. Até porque o nosso recurso, o nosso real, ele tem a simbologia física, mas ele é mais digital do que físico, né? E agora, depois do Pix, foi que se tornou mais evidente essa situação tecnológica dentro da nossa moeda, né? Dentro do nosso real. Então, desse problema central, surgem 3 outros problemas fundamentais estudados em economia. Com base nisso, cite e comente os 3 problemas básicos da ciência econômica. E aí, gente, pensando nisso, quais são esses 3 problemas básicos da economia? Boa noite. Eu acho que a inflação, né, é um delas. Uhum. Inflação, que mais? O que produzir? A escassez. Produzir. E a escassez. Escassez. Pronto. Então, vejamos, né? Nós temos esses 3 probleminhas básicos que conduz todo o trabalho da ciência econômica, né? E aí a gente tá até no slide que a gente trabalhou, né, gente? O que e quanto produzir? Este problema é de cunho econômico. O que eu vou produzir? A quantidade que eu vou produzir. Isso significa decidir quais produtos e serviços serão produzidos por uma economia, bem como quais serão as suas quantidades. Isso é, claro, levando em consideração o problema da escassez, os recursos limitados e as muitas necessidades. Então, a gente tem nessa primeira pergunta, esse primeiro cunho indagativo que faz fundamentar, na verdade, a ciência econômica. A segunda é como, né? Como produzir? E é um problema mais técnico. Significa, de maneira simples, pensar em quem irá produzir os bens e serviços, com quais recursos fará isso e ainda de que maneira. Ou seja,
Com qual tecnologia? Da mesma maneira que no problema anterior, sempre respeitando o problema da escassez. E aí a gente vai sempre estar voltando a isso, que é o problema da escassez, é você pensar que os recursos são limitados e que as necessidades do ser humano é ilimitada. E a última, para quem produzir? É um problema que tem uma ligação social. Qual vai ser o meu público? Significa pensar para quem se destinam os bens e serviços produzidos. Além disso, implica na reflexão acerca da destinação, ou seja, para onde vai a renda gerada no processo produtivo de bens e serviços. Então, essas são as 3 perguntas, ou melhor, os 3 problemas básicos como pergunta que fundamentam a ciência econômica. Certo, gente? Dúvidas, perguntas? Professor, eu posso classificar isso só em 2, né? Eu poderia classificar em oferta e demanda e também escassez. Assim, se a gente pegar o problema em sua essência, a gente vai pensar que, por exemplo, essa ideia do problema da escassez, ela é uma ligação forte, né? E falando até em outras palavras, a gente pode até considerar como sinônimos a questão de oferta e demanda. Tem uma ligação muito próxima, muito certo, que agrega, que integra muito. Mas aí, na teoria econômica, se perguntar, por exemplo, os 3 problemas que fundamentam essa situação, aí a gente precisa citar isso. Se a gente for citar problema de escassez, oferta e demanda, tipo, a gente não vai ser considerado correto. No nosso raciocínio pode até ser, mas trazendo para um lado, para essa vertente, para uma perspectiva teórica, não se torna correto, tá certo? Certo. Então, vamos lá. Essa aqui é bem maior, então, vamos lá ter uma atençãozinha para ela. Os diferentes sistemas econômicos que se tem conhecimento são as economias capitalistas ou de mercado, as economias planificadas ou socialistas e as economias mistas. Estas são diferentes formas de organização social. Com base nos estudos do tópico 2, analise as afirmativas a seguir. 1. As economias de mercado ou capitalistas baseiam-se na separação entre trabalhadores livres, portadores de sua força de trabalho e em proprietários dos meios de produção. Os trabalhadores vendem sua força de trabalho aos proprietários dos meios de produção em troca de salário. A intenção, neste processo, é a produção de mercadorias visando a obtenção de lucro. 2. Nas economias socialistas, análogas às economias de mercado, predominam a propriedade privada dos meios de produção e a divisão do trabalho. Terceira, nas economias capitalistas, os meios de produção, as máquinas, os equipamentos, os edifícios, as matérias-primas, as terras e os bancos, todos são considerados de toda a população que habita aquele país, tendo como característica a propriedade coletiva dos meios de produção. Quarta, nas economias mistas, uma parcela dos meios de produção são pertencentes ao Estado por meio das chamadas firmas públicas, e outra parcela pertence ao setor privado, as firmas privadas. Quinta, nas economias capitalistas, o sistema de preços não funciona como meio regulador, mas sim para facilitar os objetivos de produção estabelecidos pelo Estado. Analisando essas sentenças, assinalem aquela com a sequência de afirmações corretas. A. Apenas a 1 está correta. B. 1 e 3 estão corretas. C. 4 e 5 estão corretas. D. 2 e 4 estão corretas. Ou letra E. 1 e 4 estão corretas. E aí, o que é que vocês me dizem? Eu acho que a letra E, 1 e 4 estão corretas. 1 e 4. Que mais? 2 e 4. 2 e 4. Também digo D, 2 e 4. 1 e 4, professor.
2 e 4. Pronto. Vou deixar. Gente, um minutinho, leiam com calma essa questão e coloquem a resposta que vocês acham. Um minutinho para a leitura de vocês. A resposta aí é 1 e 4. 1 e 4. Letra D, 2 e letra 4. E. 2 e 4. Vamos lá. Professor, Oi? depois que o senhor terminar essa questão aí, o senhor poderia me explicar cada uma dessas economias? Se o senhor Sim, puder. sim. Tá bom, agradeço. Disponha. Para mim, é a letra D, as sentenças 2 e 4. 2 e 4. Vocês estão aí, né? Deu é. Primeiro, nós estamos pensando correto. O que vai estar certo aí, o que está certo, no caso, já é o número 4, tá? Isso eu já afirmo para vocês. A 4 está super correto. Então, a gente está aí entre 1 e 1 e 2, né? No caso, porque aí o 4 já está correto nessas opções. Então, vejamos. A número 1. Oi? Letra E. A número 1. Pronto, olha só, gente. Aqui, no meu gabarito, eu tenho letra D. Porém, a resposta correta é as sentenças 1 e 4, certo? Então, a gente vai pela resposta, que foi só um erro de digitação, tá? 1 e 4. Sobre essa questão das economias, a gente precisa entender que aquela rotatividade que nós vimos na questão de como o mercado funciona. Aquela ideia. As famílias precisam das empresas, que as empresas também retornam e necessitam das famílias para a sua mão de obra, para a sua produção, e as famílias precisam de um emprego, tá? Então, isso vai estar muito voltado a essa questão das economias de mercado, as economias capitalistas, tá? Já nas economias socialistas, quando diz análogas às economias de mercado, é essa palavra que não está certo? Quando eu digo análogo, eu estou dando uma ideia como se fosse semelhante, como se seguisse a mesma perspectiva, como se fosse parecido. E não é, tá? Na economia socialista, elas predominam, sim, essa questão dos meios de produção, né? A questão da divisão do trabalho e tudo mais. São voltada a uma questão mais voltada à questão de equipe, de integração com as pessoas, certo? Então, a gente vai pensando dessa forma. Então, a gente percebe que, nessas afirmações, uma palavrinha os torna errada, né? Nas economias planificadas, por exemplo, capitalistas, meios de produção, as máquinas, os equipamentos, os edifícios e tudo mais, todos são considerados de toda a população. Não, gente, não existe isso, tá? Não existe isso. Tendo como característica a propriedade coletiva dos meios de produção. Nas economias mistas, uma parcela é do público, outra é do privado. Eu citei até o exemplo do Banco do Brasil, que é um banco misto. Tem ações públicas e tem ações privadas. Um banco público, Caixa, um banco particular, Itaú, Bradesco, certo? Mas o Banco do Brasil é um banco, é uma instituição bancária mista, com ações públicas e privadas. Deu para dar uma ajudada nessas questões, e na quinta, né, nas economias capitalistas, o sistema de preços não funciona como meio regulador.
e funciona. A questão de colocar preço de venda é um movimento que regula o mercado, que regula a economia, que vai dar informação para concorrentes, para fornecedores, para o embasamento da matéria-prima, se está em escassez ou não. Então, a gente precisa considerar isso. Nessas explicações, deu para entender essa questão? Sim. Pronto. A próxima questão. Estudamos ainda o funcionamento das economias mistas no último item desse tópico. Vimos alguns exemplos de como acontece a junção de Estado e mercado nas economias ditas mistas e social-democracia. A exemplo dos países nórdicos, descreva suas características. Então, quais seriam essas características, né, da economia mista? Então, deixa eu ver se alguém colocou aqui. Gente, nessas economias mistas, o próprio nome já explica, né, essa questão de dividir entre público e privado, tá? Onde, por exemplo, existe atuação também de ambas as partes, né? O governo, ele toma suas decisões, ele age, assim como os proprietários. Os principais problemas econômicos dentro dessa junção, as principais problemáticas, a gente pode considerar que se prevalece muito a questão das leis de mercado, porque em quaisquer situação, o Estado ele vai agir com uma possível intervenção para que possa organizar, que possa corrigir alguma falha. Então, em síntese, essa economia mista é onde aparece essa junção entre o público e o privado, e que em quaisquer problemas que venham a existir, o governo ele entra embasados pelas leis do sistema econômico aqui brasileiro, por exemplo, e age com uma intervenção dentro daquele problema, certo? Jânio, sua mão está levantada, você gostaria de falar? Queria falar só alguns exemplos aí que você acabou de falar. Por exemplo, a combinação de interesses com o público privado, como você acabou de falar, a participação do Estado na empresa, com capital, direto com o voto. O Estado também é responsável também por decisões estratégicas da empresa, e etc. Pronto, é isso mesmo, tá? Então, aí, ó, a gente poderia responder dessa forma. As economias mistas, como o próprio nome sugere, são regidas pelas regras de mercado e também por meio da atuação do Estado na economia. Os principais problemas econômicos são resolvidos com a junção de mercado e Estado, prevalecendo as leis de mercado. Todavia, o Estado intervém corrigindo as falhas de mercado. Então, em síntese, em resumo, seria isso. E a nossa última questão, para seguirmos a unidade 2, a gente olha aí. Ao longo de séculos, os economistas criaram muitas teorias sobre os fenômenos socioeconômicos. Mesmo apresentando diferenças entre elas, todas contribuíram e continuam contribuindo para o entendimento da realidade, que é complexa. Com base nos estudos acerca dos principais pensadores econômicos, analise as afirmativas a seguir. Com a ideia da mão invisível, Adam Smith sustentava ser necessário deixar agir a livre concorrência como uma forma de alcançar o equilíbrio natural entre os agentes econômicos. Para ele, os agentes econômicos, ao buscarem satisfazer suas necessidades individuais, acabavam satisfazendo o bem-estar da sociedade. Haveria uma espécie de mão invisível que orientava as ações do mercado, sem a necessidade da intervenção estatal. 2. Foram os neoclássicos que formularam uma consistente crítica à economia política clássica, bem como uma análise profunda do modo capitalista de produção. Entre as noções que podemos destacar destes pensadores estão a ideia de acumulação primitiva, de mais-valia e a necessidade de se levar em conta a perspectiva histórica na análise econômica. 3.
Dentre os postulados do keynesianismo, podemos destacar a lei de Say. Esta vai preconizar a oferta determinada à demanda de uma economia. Sendo assim, Keynes acreditava no princípio de laissez-faire e laissez-passer. 4. Karl Marx formulou a ideia de exército industrial de reserva, que corresponde a um contingente de desempregados. Esse contingente de desempregados é característica do modo de produção capitalista, inclusive sendo peça importante para a continuidade do processo de acumulação de capital. Analisando essas sentenças, assinale aquela com a sequência de afirmações corretas. E aí, gente, A, B, C, D ou E? Eu acho que C. C, B, Muito. A. Gente, nessa resposta a gente vai considerar a letra C, tá bom? 1 e 4. Aqui traz a ideia de Adam Smith, tal e qual é, certo? Como se fosse uma ajuda, esse termo invisível é como se fosse uma ajuda que não fosse intencional, mas que acaba servindo para um bem coletivo, tá? Então, perpassa por essa ideia. E na 4, Karl Marx formulou essa ideia do exército industrial visando essa questão, né, do número de desempregados que existiam, né? Então, quando se tem esse contingente de desempregados, é sim uma característica dentro da produção capitalista, tá? Então, a gente vai considerar 1 e 4 corretas e 2 e 3 erradas. Gente, nessa 2, por exemplo, foram os neoclássicos que formularam uma consistente crítica à economia política clássica. E os neoclássicos, eles não elaboraram essa crítica consistente, vamos dizer assim, à política clássica. Eles apenas reafirmaram e trouxeram uma abordagem mais atual. Por isso que é neoclássica. Então, o nome já não corrobora com a ideia da crítica. Por isso que a gente não vai considerar isso. E no 3, dentre os postulados do keynesianismo, podemos destacar a lei de Say. Então, ele não acreditava nesses princípios laissez-faire e laissez-passer, tá? Então, ele trazia já uma preconização entre um alinhamento de ponto de equilíbrio entre oferta, entre demanda e tudo mais, e por isso que a questão, essa afirmativa torna-se errada, essa afirmação, melhor dizendo, tá bom? Então, a gente tem como correta letra alternativa C, as sentenças 1 e 4 que estão corretas. Beleza, galera? Até aqui.